graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical do Ministério Cristão de Liades. Façamos uma oração. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença para ouvir a Tua voz. Nós te pedimos em nome de Jesus que toda voz contrária à voz do Teu Espírito seja calada em nome de Jesus. Que todo ruído na nossa mente, no nosso coração, seja reduzido à servidão diante do senhorio do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, fala de uma maneira que a gente entenda, fala de uma maneira que a gente possa absorver, fala de uma maneira que a gente possa aplicar a Tua palavra às nossas ações e às nossas reações durante o dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nossas últimas aulas, nós temos falado sobre o processo de construção da ferida, processo de construção do ciclo da ferida. Como que a gente se ofende e se magoa com as pessoas que cruzam o nosso caminho, a começar dos nossos pais. Na última aula, o professor Fábio conversou sobre o nosso processo de mágoa, de ofensa, de ferida para com Deus. Sim, nós ficamos magoados com Deus. E isso acontece normalmente quando nós somos atropelados por circunstâncias que fogem completamente ao nosso controle. Você acha que eu já não fiquei chateada com Deus? Eu teria 150 mil histórias para contar para você. Vou contar para vocês um exemplo bem michuruquinha do meu potencial, da minha capacidade para ficar chateada com Deus, para ficar ofendida com Deus. Eu lembro da primeira vez que a gente viajou para os Estados Unidos. Um casal muito querido de amigos nossos, o Márcio e a Carla, nos presentearam com um cupom de desconto na farmácia. Gente do céu, pensa numa pessoa que dá valor no cupom de desconto. Eu amo desconto. Quando eles deram aquele cupom de desconto pra gente na farmácia, porque farmácia ela parece um supermercado, eu fiquei assim feliz da vida, eu não me continha de alegria, agradeci um montão. Eu amo cupom de desconto. E realmente a gente tinha algumas demandas na farmácia. E eu pensei, meu Deus do céu, um desconto, que maravilha. Deus abençoe os meus amigos. Obrigada por esse cupom de desconto. Faltavam ainda alguns dias para a gente voltar para casa. Mas todo dia era uma tanteira de coisa para fazer. E a gente só lembrava da farmácia no final do dia. E todo dia a gente passava para outro dia. Todo dia passava para outro dia. Até que no dia seguinte nós viríamos embora para o Brasil. Na manhã do retorno para o Brasil, a primeira coisa que a gente fez foi ir na farmácia. Entrei na farmácia feliz da vida, eu já sabia o que eu queria. Eu pensei, gente do céu, vou pagar só um tiquinho, porque o desconto era de $20. $20 é muito dinheiro. E aí eu peguei as coisinhas que eu queria ali da farmácia e fui pro caixa enquanto meu marido e meus filhos aguardavam no carro. Chego ao caixa, o atendente pega o meu cupom e digita o código do desconto. E aí me diz, senhora, o seu cupom de desconto expirou ontem à noite. Mas eu fiquei chateada. O quê? Eu perdi o cupom de desconto de $20? Mas que vacilo, meu Deus, mas que vacilo. Mas como que eu tive a capacidade de fazer uma coisa dessas? Meu Deus, o Márcio e a Carla deram de presente pra gente o cupom de desconto. Entrei chateada no carro. Fui contando pro meu marido o que aconteceu. Aí ele, que pena. Mas eu tava chateada. Meu Deus, como é que eu pude perder $20 do cupom de desconto? $20 é muito dinheiro. Meu Deus do céu. Fiquei chateada. Aí comecei a conversar com Deus, o meu melhor amigo, o meu companheiro, aquele com quem eu divido tudo, o que é bom e o que há de pior. Eu falei, mas Senhor, como é que o Senhor deixou eu perder $20 de desconto na farmácia? Por que o Senhor não me lembrou na noite anterior? Por que o Senhor não me deu um
tapa na cabeça? Por que o senhor não me empurrou e não me chacoalhou? Como é que o senhor me deixou perder $20 de desconto? Ele me respondeu na lata. Ele falou assim: Clemar, eu te dei a viagem, eu te dei a sua família, eu te dei os amigos, eu te dei os meios, eu te dei os bens, eu te dei pela mão dos meus servos o desconto, mas você não lê, Clemar. Você não leu o cupom, você não lê nada, Clemar. Você quer o quê? Que eu leia para você? Gente do céu, se eu sei ler e escrever em inglês, é porque Deus me deu um pai que ia a pé pro trabalho para eu estudar inglês. Uma mãe que ficava 1 hora na porta da escola me esperando para eu estudar inglês. Jesus. Existem momentos na vida da gente em que nós culpamos Deus por coisas, por circunstâncias que estão completamente debaixo da nossa alçada. Nós culpamos Deus por situações criadas por nós mesmos. Nós culpamos Deus por coisas que não cabem a Ele, mas a nós. Nós culpamos Deus por decisões que nós mesmos tomamos. Nós culpamos Deus por consequências de decisões que couberam exclusivamente a nós. Nós precisamos separar as coisas. Existem coisas que estão completamente fora do nosso controle, mas existem coisas que estão no nosso controle e nós fazemos o que é mal, nós erramos, crentes que estão abafando. E depois nós culpamos a Deus. Deus não pode ser responsabilizado por decisões que nós mesmos tomamos. Nós precisamos nos autoavaliar antes de nos voltarmos completamente contra Deus. Essa é uma situação. A situação em que nós culpamos a Deus por resultados de responsabilidade exclusiva nossa. Agora, há outros momentos em que nós culpamos a Deus quando somos atropelados por situações sobre as quais nós não temos responsabilidade. Muitos acontecimentos, muitas circunstâncias que vêm como um tornado, como uma tormenta, de repente, e sobre os quais nós não temos domínio, nem poder, nem controle algum. E quando somos atropelados por essas circunstâncias, não são poucas as vezes em que nós nos voltamos contra Deus e culpamos o Senhor por aquelas circunstâncias. Muitas vezes a revolta é tanta que chegamos a desacreditar de Deus por conta da dor aguda. Sabe de uma coisa? Por trás de cada ateu existe uma dor aguda. O mal. Agora se diz que o mal é a arma mais potente do ateísmo contra a fé. E é. Afinal, a própria existência do mal impõe a pergunta: se Deus é todo bem e Deus é todo poderoso, por que permite que o mal exista? A resposta, no fundo, é notavelmente simples: livre arbítrio. Deus permite que o mal exista por causa do livre arbítrio. Do ponto de vista cristão, Deus tolera o mal neste mundo temporariamente, para que um dia quem optar por amá-lo livremente vá morar com ele no céu sem a influência do mal, mas com seu livre arbítrio intacto. Em outras palavras, a intenção de Deus em relação ao mal é um dia destruí-lo. Mas que conveniente. Um dia eu vou me livrar de todo o mal do mundo, mas até lá vocês vão ter que sofrer com todas as guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, fome e AIDS. Tem uma boa vida. Depois ele vai palestrar sobre valores morais absolutos. Mas por que não? O professor Redson é claramente um ateu. Não acredita em absolutos morais, mas a sua ementa diz que ele pretende aplicar um exame nas últimas semanas. Agora, aposto que se eu conseguir uma nota A por colar no exame, de repente ele vai falar como cristão, insistindo que é errado colar e que eu devia saber.
Contudo, que base ele tem? E se meus atos são calculados para me ajudar a vencer, então por que eu não devo realizá-los? Para os cristãos, o ponto fixo da moralidade, o que constitui certo e errado, é uma linha reta que leva direto para Deus. Ah, então está dizendo que precisamos de um Deus para sermos morais, que uma moral ateísta é uma impossibilidade. Não, sem um Deus não existe motivo real para ser moral, sabe? Nem existe um padrão do que é comportamento moral. Para cristãos, mentir, colar, roubar. No meu exemplo, roubar uma nota que não me pertence é proibido. É uma forma de roubo, mas se Deus não existe, como Dostoiévski afirmou famosamente, se Deus não existe, então tudo é permitido. E não só permitido, mas sem sentido. Se o professor Redson tá certo, então tudo isso, toda a nossa luta ou nosso debate, o que decidirmos aqui não tem sentido. Nossa vida e, por último, nossa morte não tem mais importância do que um peixinho dourado. Ah, isso é ridículo. Depois de toda a palestra, você diz que tudo se resume a escolher. Crer ou não crer. Isso aí. Só existe isso. É só o que sempre existiu. A única diferença entre a sua posição e a minha posição é que você sequestra a escolha deles. Você exige que escolham a frase que diz eu não acredito. É porque eu quero libertar todos eles. Porque a religião é como um vírus mental que os pais vêm passando para os próprios filhos. E o cristianismo é o pior de todos os vírus. Entra lentamente na nossa vida quando estamos fracos, doentes ou indefesos. Então religião é uma doença. Exatamente. Ela infecta tudo. Ela é a inimiga da razão. Razão? O professor abandonou a razão muito tempo atrás. O que ensina aqui não é filosofia. Não é nem mais ateísmo, mas o que ensina aqui é antiteísmo. Já não basta que você não creia. Precisa que todo mundo não creia com você. Por que não admite a verdade? Por que só quer capturá-los com sua superstição primitiva? O que eu quero mesmo é que façam a sua própria escolha. É isso que Deus quer. Você não faz ideia de quanto me agrada reprovar mas você. quem você quer mesmo reprovar? Hein, professor? Eu? Ou Deus? Você odeia Deus? Isso não é nenhuma pergunta. Tudo bem. Por que você odeia Deus? Para, isso é ridículo. Por que odeia Deus? Responde a pergunta. Você viu a ciência e os argumentos. A ciência apoia a existência dele. Você sabe a verdade. Por que odeia ele? Por quê? Olha, é uma pergunta bem simples, professor. Por que você odeia Deus? Porque ele acabou tirando tudo de mim! Sim, eu odeio Deus! Tudo que sinto por ele é ódio! Como pode odiar alguém que não existe? E como é que a dor é lapidada dentro da gente? Por meio de uma coisa chamada sofisma. Na última aula, o professor Fábio falou sobre sofisma. Sofisma é uma mentira com roupagem de verdade. É uma mentira travestida de verdade. É uma mentira tão parecida com a verdade, mas tão parecida com a verdade que é muito difícil você achar que ela é mentira. A pior mentira, a mais perigosa, é a que mais se parece com a verdade. É isso que é um sofisma. É um lobo com pele de cordeiro. Tem tudo que parece com um cordeiro, mas é um lobo. Tem cara de cordeiro, tem olho de cordeiro, tem orelha de cordeiro, tem focinho de cordeiro, tem lã de cordeiro. Não é parecida, é uma lã de cordeiro, só que não é um cordeiro, é um sofisma. Esse rapazinho aí, esse bem aí, peguei um bem bonitinho, né? Pra você entender o que é um sofisma. Chega esse rapazinho aí dizendo: você é linda, princesa, eu lhe amo de todo o coração, contigo eu vou até Antártica e ao fim do mundo você me hipnotiza. Te amo, Zé dos Cocos. É isso que é um sofisma. Sofisma é o sapo fantasiado de príncipe.
Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos estão impregnados do inferno. Provérbios capítulo 5, versos 3 a 5. É isso que é um sofisma. Uma coisa que parece, mas não é. Aquilo que você imaginou que era, que o seu olho viu, o seu ouvido ouviu, você tocou e você tinha certeza que é isso mesmo, só que não. Quantas vezes você já foi enganado? Quantas vezes? Várias. Eu tenho 51 anos, vou fazer 52. Meu Deus do céu, eu já perdi a conta das vezes em que eu já fui enrolada por um sofisma. Como identificar e desmascarar um sofisma? Como identificar e desmascarar a lógica racional e o argumento com o qual o diabo alimenta a nossa carne? Como nos defender contra as astutas ciladas do diabo, contra os dardos inflamados que ele lança em nossa mente? Primeiramente, vamos descobrir como é que funciona essa lógica satânica, porque nós não desconhecemos os seus ardis. A lógica satânica que alimenta a nossa carne, isto é, o nosso eu, é a fome com a vontade de comer. Ele dá com uma mão para tirar com a outra. É assim que Satanás faz com a nossa carne. Todo argumento lógico, ele é feito por premissas. Você tem a premissa A, por exemplo, a premissa B, que concorda com ela, e você chega a uma conclusão. Todo argumento lógico tem premissas para chegar a uma conclusão. Olha só essa lógica aí do eu. Uma tragédia se abateu sobre mim. Essa é a premissa A. A premissa B: Deus não tem controle nem poder sobre essa tragédia. Que conclusão que eu chego? Deus não é todo-poderoso. E por que que eu fico tão irada contra Deus? Por que que eu fico tão irada contra fulano, beltrano e cicrano? Porque eu julgo que eu não mereço o que está acontecendo. Eu não mereço o que fulano fez. Eu não mereço o que cicrano fez. Eu não mereço o que Deus fez. Ter fé significa acreditar em algo que você não sabe com certeza se é real. E bem, agora, eu estou lutando com isso. Então você não acredita mais em Deus? Isso não é algo para você se preocupar. Preciso descobrir isso sozinha. Quer ajuda? Talvez eu possa ter uma visão diferente. Acho que não, querido. Você sabia que se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso? Eu não sabia. Além disso, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas. Aonde quer chegar com isso? É que a gravidade é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. E se a razão entre a força eletromagnética e a força da atração não fosse 1%, a vida não existiria. Quais as chances disso acontecer sem querer? Por que está tentando me convencer a acreditar em Deus? A precisão do universo torna lógico que haja um Criador. Querido, eu agradeço o que está tentando fazer. Mas a lógica está aqui. E o meu problema está aqui. Bom, existem 5 bilhões de pessoas no planeta e você é a mãe perfeita para mim. Quais são as chances disso acontecer? Obrigada, Senhor, por este menino. Eu sabia que podia consertar isso. Oh. Talvez tenha sido você e o Senhor. A gente precisa entender como é que funciona a lógica do eu, a lógica da carne,
a lógica pela qual Satanás alimenta o nosso ego ferido, o nosso eu, a nossa carne. Olha bem o que um sofisma faz. Ele parte da verdade A, soma essa verdade A com a verdade B para levar você à conclusão mentirosa C. E por que você acredita? Porque a premissa A é verdadeira, a premissa B é verdadeira. E você nem percebe que a conclusão C é satânica. Vê se isso aqui não é verdade. Quando bebemos álcool em excesso, ficamos bêbados, não é verdade? Quando estamos bêbados, dormimos. É verdade. Enquanto dormimos, não cometemos pecados. Se não cometermos pecados, vamos para o céu. Conclusão? Para ir para o céu, preciso estar bêbado. Gente do céu, você tá rindo? Mas essa é a lógica satânica que faz uso de sofismas para afastar você da verdade de Deus, para tornar você irado, magoado e ferido com Deus e o mundo. Essa é a lógica satânica que entra dentro do seu universo e pega verdades, mais verdades, faz uma salada para acorrentar você numa conclusão mentirosa. É isso que Satanás tem feito desde o Éden até aqui. É isso que Satanás faz com você desde que você se entende por gente. É isso que Satanás faz com você e com as pessoas com as quais você está magoada. É isso que Satanás faz com as pessoas que estão magoadas com você. É isso que faz você ficar magoado, chateado e ofendido com Deus e se afastar dele. Imagine uma fatia de queijo suíço toda cheia de buracos. Quanto mais queijo, mais buracos. Cada buraco ocupa o lugar no qual deveria haver queijo, certo? Portanto, quanto mais buracos, menos queijo. Oxe, quanto mais queijo, mais buraco. Quanto mais buracos, menos queijo. Conclusão? Quanto mais queijo, menos queijo. Quando tudo dá errado, eu sou confrontado. É assim que Satanás faz. No centro da minha dor, na lama do meu sangue, na minha calamidade, na porta fechada no meu nariz, na minha solidão, na minha decepção, na minha raiva. Deus não existe. Se existe, então ele não me ama. Se me ama, então por que tudo deu errado? Agora, vamos descolar da gente. Pense em outra pessoa. Pense em uma pessoa ferida, uma pessoa machucada, uma pessoa a quem você queira ajudar, uma pessoa a quem você queira tirar do buraco, uma pessoa que está sofrendo e afundando e você precisa tirar essa pessoa do buraco. Como contra-argumentar um sofisma do diabo na mente de alguém que Jesus quer salvar? A verdade é que por mais lógica que seja a minha argumentação, por mais habilidosa que seja a minha oratória, por mais fortes que sejam os meus argumentos, eles juntos não têm o poder de convencer uma pessoa de que Deus existe, de quem é de fato Deus, de que Deus ama essa pessoa e de que Deus quer resgatar essa pessoa do abismo. Quantas vezes você já tentou conversar com alguém, explicar para esse alguém, você dá exemplos, você dá cambalhota, você dá pirueta, mas não adianta, não entra na cabeça da pessoa. Você conta o seu exemplo, você conta o exemplo dos outros, mas você não consegue convencer a pessoa. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4 diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza
do seu coração. Efésios capítulo 4, versos 17 e 18. A estratégia de Satanás se torna infalível por causa do governo da nossa carne sobre nós. Vou explicar para você o que é a carne. A carne, em uma palavra, é o seu ego. Nós somos governados pelo ego desde que a gente se entende por gente. Nós buscamos satisfazer o nosso eu. Toda criancinha sabe fazer isso. E toda criancinha busca isso. Satisfazer o seu eu. E a gente não para de fazer isso. A gente faz isso a vida inteira. Até mesmo depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Pasme. Nós ainda estamos buscando satisfazer quem? Deus. Nós usamos o nome dele, mas no fundo, nós queremos satisfazer a quem? Eu. É nessas horas que eu duvido de Deus. É nessas horas que eu vou buscar outras alternativas. É nessas horas que eu vou buscar respostas em outros lugares. É nessas horas que eu acredito em qualquer mentira que qualquer idiota canta no meu ouvido, menos em Deus. Eu acredito em todas as notícias do noticiário, menos em Deus. Eu acredito em que qualquer bocó na internet falar, menos em Deus. Porque eu estou irada contra Deus. Mas a Bíblia diz que eu sou inexcusável. Eu sou indesculpável. Ainda que ninguém nunca tivesse me falado de Deus. Sabe de uma coisa? Deus colocou dentro de cada ser humano, dentro de mim, dentro de você, um testemunho. Ele deixou um testemunho dentro e um testemunho fora. Porém, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Deus nos deixou testemunho dentro de nós e fora de nós. Por isso que nós somos indesculpáveis. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e a noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Salmos 19, do verso 1 ao 4. Esses cientistas acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência de um ser superior. O que há por trás do bater das asas de uma borboleta? Ou das cores vibrantes das penas dos pássaros? O que há em comum entre a concha do mar e a força dos furacões? Que mistérios guardam as nossas células e o DNA, o responsável por tudo o que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente já pregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. Marcos Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael Behe. Brian Miller é doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Porque os atributos invisíveis de Deus,
assim como seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos, capítulo 1, verso 20. A teoria da seleção natural, proposta inicialmente por Charles Darwin, revolucionou a ciência e dominou os meios acadêmicos durante muito tempo. Porém, hoje, ela está sendo desafiada pelo chamado design inteligente, que acendeu diversas descobertas, bem como intensos debates sobre a origem da vida na Terra. Conheça agora o que a ciência descobriu sobre a assinatura de Deus através do DNA. Design inteligente. A teoria do design inteligente diz que causas inteligentes são necessárias para explicar as complexas e ricas estruturas da biologia, e que essas causas são empiricamente detectáveis. Certas características biológicas desafiam o padrão darwiniano, chamada de seleção natural. Elas parecem haver sido desenhadas, uma vez que o desenho necessita logicamente de um desenhista inteligente. A aparência do desenho, que é o design, é citada como evidência para a existência de um desenhista, que seria o designer. Complexidade específica. A complexidade específica é o conceito de que, uma vez que padrões complexos específicos podem ser encontrados em organismos, alguma forma de orientação deve ter sido responsável por sua aparição. O argumento para a complexidade específica estabelece que é impossível que padrões complexos tenham se desenvolvido através do processo do acaso. Por exemplo, uma sala com 100 macacos e 100 máquinas de escrever pode produzir eventualmente algumas palavras, ou mesmo uma frase, mas nunca produzirá uma peça shakespeariana. E quão mais complexa é a vida do que a obra de Shakespeare? Princípio antrópico. O princípio antrópico afirma que o mundo e o universo estão finamente ajustados para permitir a vida na Terra. Se a proporção dos elementos no ar da Terra fosse alterada minimamente, muitas espécies com muita rapidez deixariam de existir. Se a Terra fosse algumas poucas milhas mais perto ou longe do Sol, muitas espécies desapareceriam. A existência e desenvolvimento da vida na Terra requerem que tantas variáveis estejam perfeitamente harmonizadas, e que seria impossível que todas as variáveis chegassem a ser como são apenas pelo acaso, por eventos não coordenados. Galileu Galilei. Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Sequência de Fibonacci. Mas ainda antes da Cidade Média de outro italiano, Leonardo Fibonacci decifrou parte deste alfabeto. Conhecida como sequência de Fibonacci, é uma sucessão de números que, misteriosamente, aparecem em muitos fenômenos da natureza. Descrita no final do século XII pelo italiano, ela é infinita e começa com 0 e 1. Os números seguintes são sempre a soma de dois números anteriores. Portanto, depois do 0 e 1, vem 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e aí infinitamente mais. Ao transformar esses números em quadros e expô-los em maneira geométrica, é possível traçar um espiral perfeito, que também parece em diversos organismos vivos. Aparece, por exemplo, na nossa orelha. O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. Uma coisa interessante, aparece no nosso rodamuinho do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece aqui. É o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do Nautilus, né? É o mesmo formato que aparece nas estrelas do universo. É o mesmo rodamuinho que forma quando tem um furacão. A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi. Outra curiosidade é que os termos da sequência também estabelecem a chamada proporção áurea, muito usada na arte, na arquitetura e no design, por ser considerada agradável aos olhos. Seu valor é de 1,618. DNA. Essa ensinam cientistas e é a molécula da vida. A sigla de DNA vem de ácido desoxirribonucleico. Ô, palavrinha difícil, viu? É do DNA que toda a informação genética de um organismo é armazenada e transmitida pelos seus descendentes. Essa carga genética está contida no núcleo de todas as células de um organismo. Em todos os seres vivos, o DNA é formado por uma fita dupla composta por 4 letras: A, T, C e G. Se fosse possível esticar esta fita, teríamos 2 metros de DNA. As diferentes combinações dessas letras, que chegam a mais de 3 bilhões em cada célula, fazem variabilidade dos seres vivos. De acordo com The Christian Post, cientistas que participaram do documentário Desvendando o Mistério da Vida afirmam que o design inteligente pode provar cientificamente a existência de Deus através da análise do DNA. O DNA é um dos argumentos mais contundentes usados pelos cientistas criacionistas, defensores do design ou do projeto inteligente. O documentário explica que não há no universo nenhuma entidade que armazene e processe mais informações de modo tão eficiente quanto a molécula do DNA. Um complexo total de DNA humano possui 3 bilhões de caracteres individuais.
carregando informações em cada célula vida de cada organismo vivo. A assinatura de Deus em todas as coisas. Os cientistas descobriram que nas moléculas, nas menores partículas do nosso DNA, há uma sequência numérica que se repete formada pelos números 10, 5, 6 e 5 de novo. Quando transportados para o hebraico, que é a língua mais antiga, que apresentava os números como letras, o resultado dessa combinação é Havé, ou como sabemos, Deus. Deus colocou a sua assinatura em todas as coisas para que não pairasse nenhuma dúvida sobre o autor do grande projeto. Apesar de tudo isso, a Bíblia nos adverte que alguns, mesmo assim, vão negar a existência de Deus. A Bíblia diz no Salmo 14, verso 1, diz o insensato no seu coração, : não há Deus. Sabe, o duro é que a gente é cristão, mas a gente se comporta muitas vezes como se Deus não existisse. As nossas ações, as nossas reações provam que nós não acreditamos que Ele existe. Porque se nós realmente acreditássemos que Ele existe, de que Ele é quem Ele é, Deus, nós não nos comportaríamos como temos nos comportado. E essa afirmativa de Hebreus 11, que diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que acredite que Ele existe. É necessário que essa pessoa que se aproxima de Deus acredite que Deus existe. Isso tem que ser provado com comportamento. O apóstolo Tiago diz o seguinte, que a fé sem obras é morta, ela é nula, ela é inútil. A fé sem comportamento, ela não existe. Ela está lá, mas está em coma. É necessário que aquele que se aproxima de Deus haja e reaja como quem de fato acredita que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Onde que você e eu nos enquadramos dentro desse contexto? O que Deus quer de nós é um único ingrediente. O único ingrediente que basta. Se tivesseis fé como um grão de mostarda. Lucas, capítulo 17, verso 6. E dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu poderiam aninhar-se debaixo de sua sombra. Marcos, capítulo 4, verso 30 ao 32. Quando você quiser conversar com alguém que diz não acreditar que Deus exista, que esteja tão ferido ao ponto de desacreditar que Deus existe, sabe o que você faz? Busque despertar o grão de mostarda que há nessa pessoa. Busque despertar a fé dessa pessoa. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. E sabe qual é a palavra que o incrédulo vai ler? A sua vida, a minha vida. Esta é a palavra que o incrédulo vai ler. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, verso 2. Temos que pensar o que ele pensa. Temos que falar o que ele fala. Temos que fazer o que ele faz. Porque se o incrédulo não enxergar Cristo vive em você, tudo que você falar cai no chão. Não tem poder de Deus para penetrar as barreiras, as muralhas da incredulidade dessa pessoa. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, versos 105. Jesus, eu. Eu refleti a imagem e semelhança de Jesus. Cristo em mim, esperança da glória. A palavra viva que sai da boca de Deus tem que ser a minha vida. Quem dentre vocês é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão, de sabedoria. Mas,
Se vocês têm amarga inveja e sentimento de divisão no coração, não se gabem, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito de divisão, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago, capítulo 3, dos versos 13 aos 16. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Tiago, capítulo 3, versos 17 ao 18. Vou dizer uma coisa para você. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ser professor de todo mundo. A gente quer ser professor de Deus e o mundo. A gente quer ensinar lições para os nossos pais. A gente quer ensinar lições para os nossos irmãos. Temos lições para dar e vender. Mas a verdade é que nós estamos feridos. Nós estamos machucados. Nós guardamos dentro de nós ofensas. Dessa maneira, nós agimos e reagimos de maneira muito diferente da que Deus espera que nós façamos. Uma pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa machucada, ela vai machucar. Agora, a pessoa livre, ela liberta. A pessoa curada, cura. Sabe, hoje de manhã, lendo a palavra de Deus, quando eu entrei na presença dele, comecei a conversar sobre tudo isso que tem acontecido e que nós temos conversado. Eu lembrei de João Batista, ali no cárcere, na cela, na prisão de Herodes. Jesus disse que João, em termos de ser humano, não tinha pessoa melhor. Gente do céu, João morava no deserto, onde não tem nada. Deserto não tem nada, não tem casa, não tem comida, não tem liquidificador, não tem máquina de lavar roupa. João não reclamava de nada. João não se vitimizava. Ele era órfão, sozinho. E as pessoas procuravam João, não porque quisessem dar a ele alguma coisa, elas queriam era receber de João alguma coisa. João não se ofendia com isso. Ele sabia que ele estava lá, era para isso mesmo. Até o dia que João se ofendeu. Sim, porque o João era top, mas era um ser humano, um pecador como você e eu. O couro do João era grosso, sim, ele aguentava pancada firme, mas ele era de carne e osso, igualzinho eu e você. João estava lá, amargando na prisão, literalmente amargando. Aí ele mandou um recado para Jesus. Ô Jesus, você é você mesmo ou eu tenho que esperar outro? Gente, Jesus não tirou João da cela injusta do rei covarde. Por que Jesus não fez isso? Por que Jesus não foi lá e arrancou João daquela cela? Por que Jesus não resgatou João daquela cela má, daquela cela gelada? Por que Jesus não tirou ele de lá? Olha, meus amados, o nosso Deus tem uma razão para tudo. Quando você olhar para alguma situação e não entender, pode ter certeza, há um motivo e um propósito, ainda que você desconheça. Nosso Deus tem uma razão para absolutamente tudo. Quando você olhar para uma situação em que você não entender a lógica, a razão, quando você olhar para uma situação em que você não consegue discernir, é nessa hora que você precisa crer que Deus existe, que Ele é real, que Ele é quem Ele diz quem Ele é. Sabe qual foi a resposta que Jesus deu a João Batista? João, bem-aventurado aquele que não ficar ofendido comigo. Amados, Judas ficou ofendido com Jesus. Judas Iscariotes esperava que Jesus agisse de outra maneira. Judas Iscariotes esperava que Jesus fosse o libertador de Israel, que Jesus viesse libertar Israel do poderio, do domínio, da opressão do Império Romano, da exploração do Império Romano, aquela exploração injusta. Sabe, Judas esperava que Jesus, o Messias, o Cristo, chegasse lá e destronasse César, expulsasse os romanos de Jerusalém, de toda a Judéia, e dissesse assim: aqui não. Aqui vocês não vão oprimir, vocês não vão matar, vocês não vão roubar. Era isso que Judas esperava. Justiça social,
justiça econômica. Judas esperava que Jesus afirmasse a soberania daquela nação. Dissesse assim: olha, Roma imperialista, cai fora. Aqui, Israel é soberano. Era isso que Judas esperava. Alguns teólogos conjecturam que quando Judas vendeu Jesus, na verdade, ele quis de alguma maneira ali pressionar Jesus para que Jesus se revelasse como o Messias que ele dizia que era. Quando os soldados chegassem ali para prender Jesus, Jesus pegasse e botasse para quebrar. O nome disso é manipulação, para obter controle. Nós já falamos disso em algum momento nessas nossas aulas. Nós vamos falar mais depois. Quando João Batista mandou um recado para Jesus, Jesus disse para João Batista, aliás, mandou o recado de volta. Olha, João, bem-aventurado aquele que não ficar ofendido comigo. Assim como João Batista e como Judas, a gente quer que Jesus fale, faça o que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente sonha. E quando ele não corresponde à nossa expectativa, a gente se decepciona, se ofende, se ira. João Batista estava chateado, decepcionado, magoado, porque ele recebia notícia de que Jesus estava sendo salvador de todo mundo, mas não estava sendo salvador de João Batista ali na cela. João Batista estava amargando naquela cela e Jesus não vinha. Jesus estava indo aos outros, mas não a João. Jesus estava curando, libertando outras pessoas, não João. Logo João, que abriu o caminho para Jesus. Logo ele tinha sido esquecido. Amados, aquela cela de Herodes era muito mais do que uma cela. Aquela cela de Herodes era uma oportunidade que Deus estava dando a João de afirmar tudo aquilo que ele pregou. João pregou: importa que ele cresça e que eu diminua. E ali na cela, a fé de João estava sendo colocada à prova. Realmente é isso, João? Importa que ele cresça e que você diminua? Nós queremos ser professores de Deus e o mundo. Nós queremos dar aula para todo mundo. Mas a Bíblia diz que aquele que deseja ser mestre dos outros recebe mais duro juízo. Jesus mandou um recado para João. Olha, João, mais importante do que você sair da cela de Herodes é você sair da cela da ofensa em relação a mim quando eu não faço o que você espera. O apóstolo Pedro traiu Jesus. Não foi só Judas quem traiu Jesus, mas diferentemente de Judas, o apóstolo Pedro fez o caminho de volta para Deus. Enquanto Judas se firmou numa justiça própria, o apóstolo Pedro confiou na justiça de Deus. Sabe, amados, quando você se vir sozinho, sendo assaltado por uma injustiça, por um atropelamento de uma circunstância, e você com a sua inteligência, com a sua razão, não conseguir discernir a lógica daquela situação, é nessa hora que tudo que você aprendeu de Deus é colocado à prova. É nessa hora que a sua fé é provada. É nessa hora que você vai dizer com as suas reações se você de fato acredita que Deus existe e que, apesar de você não saber a lógica do que está acontecendo, você crê e confia nele, porque você sabe pela fé que ele sabe exatamente o porquê daquilo e que ele tem o absoluto controle daquela circunstância e de que ele está permitindo aquilo por alguma razão que você não conhece, mas você confia nele. Você se segura nele, você agarra esse Deus com unhas e dentes e diz: Senhor, aconteça o que acontecer, eu estou guardado em ti, eu estou escondido em ti, eu creio em ti, Deus. Eu lembro, meus amados, eu não tinha nem um ano de casado. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, janeiro, fevereiro. Eu tinha 7 meses de casado. E aí me vem a notícia de que minha mãe tinha tido um derrame cerebral na UTI do hospital após uma cirurgia cardíaca. Meu mundo ruiu.
Meu mundo acabou ali. Ali eu morri. Eu me lembro, lá na repartição em que eu trabalhava, eu estava sozinha em uma sala, sentada à mesa. E aí eu abaixei minha cabeça e disse: Deus, eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor é real. Eu creio que o Senhor existe. Eu já vi o Senhor levantar gente de cadeira de rodas. Eu já vi o Senhor curar pessoas de AIDS. Mas por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu com a minha mãe? A minha mãe não merece isso, Deus. Por que que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Amados, a minha dor era aguda. Eu nem sei descrever a agudez da minha dor. Deus falou comigo ali. Sabe o que que Ele disse? Ele disse assim: Clemar, eu sei que você crê em mim, mas você confia em mim? Eu nunca tinha visto ninguém pregar sobre isso. Eu não sabia que crer e confiar são coisas parecidas, juntas, mas distintas, iguais, mas diferentes. Eu não sabia explicar isso em palavras, mas ali ele me trouxe uma grande revelação. Eu acreditava que ele existia, mas eu não confiava nele. Eu não confiava em quem ele é. Eu não confiava em Deus. Eu achava que ele era menos do que Deus. Eu achava que ele era como eu. A gente tem essa mania de medir os outros pela gente. Se a gente consegue, a gente pensa que os outros conseguem. Se a gente não consegue, a gente duvida que os outros possam conseguir. Ali Deus me disse que eu não confiava nele. E eu tive que reconhecer que eu não confiava mesmo. E ali, naquela experiência tão dramática, tão cruel, tão sangrenta, o Senhor me ensinou coisas grandes e firmes que eu não sabia. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposto a aprender coisas grandes e firmes que você não sabe? Então eu vou te dizer uma coisa. Você precisa confiar em quem Deus é. Você precisa acreditar que Deus existe. E você precisa confiar em quem Ele é. Você precisa confiar nesse Deus. A Bíblia diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. A Bíblia diz que nós precisamos nos achegar a Ele e Ele se achegará a nós. A Bíblia diz que Ele quer mostrar o rosto dEle para nós. A Bíblia diz isso. E eu digo: Senhor, eu quero ver o Teu rosto. Eu quero, Senhor, eu quero ver o Teu rosto. A minha pergunta para você é: o quão disposto você está a se aproximar de Deus e descobrir quem Ele é, e abrir mão do Deus que você criou na sua própria cabeça? Não, Deus não é igual a mim, nem igual a você. Ele é muito maior do que o mais alto dos nossos pensamentos. Não, Deus não é medíocre, nem mediano, como eu e você. Não, Ele é alto e sublime. E Ele me chama para subir a Ele. E eu quero saber, você está disposto a subir a Ele? Porque Ele já desceu até você, quando Ele se despiu da sua glória e veio te resgatar. Ele olhou para você e falou assim: caramba, não vai conseguir subir essa escada. É o jeito de eu descer para pegar essa criatura. E Ele desceu para pegar você, para subir com Ele. Você está disposto a subir? Porque Deus não estupra, Deus não força a barra. Ele bate a porta, Ele insiste, mas Ele não força a relação. Você está disposto a subir com Ele? Eu estou disposto. Ele diz assim: então você tem que me conhecer e prosseguir em me conhecer como eu sou. Eu só vou me revelar a você na medida em que você ansiar por mim. Se você parar, eu paro. Ele insiste, Ele bate a porta, mas Ele não estupra, Ele chama. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não basta ouvir a voz, tem que abrir a porta. Abra a porta a cada passo, a cada amanhecer, a cada decisão, a cada circunstância. Deixa eu falar, as circunstâncias não estão aí para te destruir, elas estão aí para te revelar quem Deus é e quem você é e quem são todos esses outros. O Senhor quer te levar além. Vem, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Senhor, nus. Nós estamos aqui sem máscara diante do Senhor. Como nos esconder da Tua face? Como mentir para o Senhor? Como tapar a nossa vida com folhas de figueira?
O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o meu Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu quero te conhecer. Eu quero saber quem o Senhor é. Eis aqui as minhas feridas expostas, Senhor, as minhas chagas que eu tenho escondido de todas as pessoas. Eu não quero que eles saibam das minhas fraquezas, das minhas dores. Eu quero que eles pensem que sou forte. Eu quero que eles pensem que sou firme. Senhor, eu não quero viver uma vida de hipocrisia, de aparência. Nenhuma dessas pessoas pode me salvar. Ninguém pode me salvar além do Senhor. Meu Deus, eu declaro aqui que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. E eu quero que o Senhor mande em mim. Eu estou cansado de mandar em mim mesma e dar tudo errado. Eu quero que o Senhor mande em mim. Manda, Senhor, porque eu quero te obedecer. Manda, Deus, eu quero te obedecer. Eu constituo o Senhor como o mandante, o Senhor, o governante, o patrão da minha vida. Eu constituo o Senhor como aquele que governa a minha vida, o meu presidente, o meu rei. Eu tenho gastado dias preocupado com coisas que não são, colocando a minha confiança em pessoas impotentes como eu. Oh, meu Deus, me faz reconhecer o Senhor na tua majestade. Oh, meu Deus, me faz reconhecer o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Eu quero ver o teu rosto. Deixa-me, Senhor, chegar perto de ti, como João, o evangelista, chegou. Deixa-me, Senhor, furar as barreiras, as cadeias que me prendem serem quebradas. E eu, ainda que esteja numa cela como João Batista, eu possa firmar minha fé além da cela. Em nome de Jesus, me liberta, Senhor, de todas as cadeias que me prendem. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Até a próxima aula.